Está no ar o nosso vídeo de previsões da semana e nesse vídeo a gente vai fazer as previsões para todos os signos, como a gente sempre faz, só que com o tarô arquetípico. Então você que adora astrologia, que ama o tarô, não pode perder, porque a gente vai ter mensagens muito importantes, especiais e que vão direcionar o nosso próximo ciclo, a nossa próxima semana. Antes da gente começar as previsões, quero dar 2 recadinhos importantes para você. Primeiro, se você tem vontade de saber o que vai acontecer na sua vida daqui 3 meses ou nos próximos 3 meses, essa é a sua chance, porque recentemente eu disponibilizei no meu site uma nova modalidade de consulta. Você pode fazer uma consulta de tarô e receber ela escrita aí para você, com todas as informações, com todas as previsões exclusivas feitas a partir dos seus dados, um estudo, uma consulta que eu vou realizar individualmente para você, falando dos próximos 3 meses da sua vida, no dinheiro, no trabalho, no amor, e também os cuidados, os desafios que você pode enfrentar. Com essa consulta, você também recebe um estudo completo do seu número de poder, que vai dizer muito sobre o seu destino, sobre as tendências, sobre as coisas que são importantes da sua personalidade, o que você precisa se cuidar. Conhecer o nosso número de poder, eu digo sempre que é uma possibilidade da gente conhecer bastante sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra nessa encarnação. E você também recebe os seus números da sorte, que são aqueles números apropriados para você, que vão te acompanhar durante toda a vida, e eu explico o porquê de cada número tá aí na sua vida. Você não pode perder. Então entra lá no meu site, andremantovani.com.br, e se dê a oportunidade de receber essa orientação tão valiosa, tão importante para você viver melhor. E o outro recadinho é o meu livro, A Alquimia da Inveja, que está disponível em todas as livrarias do Brasil, em todos os marketplaces. Você vai encontrar A Alquimia da Inveja, com uma facilidade grande. Todo mundo que está lendo está amando, e acho que pode ser a sua vez de se transformar através do entendimento, da compreensão do que é inveja, mas também aprendendo a se blindar da inveja que vem dos outros. Chegou a hora de você desmistificar o que a inveja representa na nossa vida e se blindar, se proteger e construir um caminho de muito mais força, poder e se tornar uma pessoa invejável sim, mas imbatível também. A Alquimia da Inveja foi publicado, né, pela editora Cultrix, e você pode adquiri-la em todas as livrarias, tá bom? Leia esse livro para a gente combater esse mal que existe desde que o mundo é mundo, que vai continuar existindo, mas se a gente tiver conhecimento, ferramenta, a gente tira esse bloqueio da nossa vida. Recadinhos dados, agora a gente vai começar a pensar na nossa semana. Então eu quero que você se concentre, trazendo os seus questionamentos internos, trazendo as suas dúvidas, até para você compreender em profundidade o que o tarô vai ter para dizer na sua vida e sobre a sua vida também. Então, a partir de agora a gente vai fazer a nossa viagem pelo zodíaco, trazendo as previsões da semana. Signo de Áries, chegou sua vez, porque você é o primeiro, né? Não tem como irmos para outro signo se não passarmos primeiro pelo pioneiro signo de Áries. Então eu quero tirar uma carta para os arianos, para a gente entender como é que vai ser essa semana. Aí a gente tem a carta da Estrela, que é uma carta que fala de otimismo, de renovação, de esperança. Uma carta que traz, inclusive, para os arianos, uma semana de muitos benefícios. Essa é a carta que lembra a gente do quanto é importante buscar a espiritualidade, do quanto é importante a gente se conectar com a divindade e com as nossas crenças pessoais. Acreditar no futuro, acreditar no amanhã, acreditar que é possível uma nova vida, porque essa nova vida está chegando para você que é do signo de Áries. E também a carta da Estrela fala o seguinte, né? A gente precisa ter esperança, óbvio, porque a esperança ela move a nossa vida, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Lembra? O destino é uma junção de fatores, e um desses fatores é o quanto a gente participa, fazendo escolhas melhores, tendo pensamentos positivos, acreditando no nosso potencial. A carta da Estrela diz que o caminho está aberto, é uma semana para renovar as esperanças, ser otimista, ter fé em você, fé na vida, fé nos deuses, e não esquecer
de ter os pés no chão, trabalhando firmemente para aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Carta da Estrela também é uma carta que pede autocuidado, cuidado com a sua imagem. Que imagem você quer passar para o mundo, ariano? Esteja atento às suas atitudes, às suas escolhas, mas também como você se apresenta. A primeira impressão é a que fica, não tem jeito. Isso vai fazer toda a diferença para você também. Pense nisso, semana de caminhos abertos, de proteção, de alegria e também de vitória, desde que você esteja conectado com o plano espiritual. Signo de Touro, chegamos. Agora é a sua vez da gente buscar a energia que vai reger o seu ciclo, a previsão da sua próxima semana. E aí a gente tem uma carta bem desafiadora, que é a carta do Enforcado. Essa é uma carta que fala da necessidade de fazer sacrifícios, mesmo que a vida não esteja andando do jeito que você gostaria, mesmo que você não esteja caminhando pela vida da forma que você imaginava, ainda assim é preciso seguir em frente e não desistir. O Enforcado diz que alguns sacrifícios vão ser necessários para que você alcance aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto sonha em realizar. Essa é uma carta que também fala da necessidade de enfrentar os karmas. Pode ser aquela semana mais difícil, cheia de desafios, onde você ainda vai ter que fazer algum esforço e do qual você imagina que nem tem mais força para fazer. De qualquer maneira, é resgatar o restinho de energia que houver e não desistir, seguir em frente. Resolva os problemas, não passe por cima deles, não deixe as coisas inacabadas pelo meio do caminho. O que o Enforcado traz para você é a chegada de um período de sacrifícios que vão te levar a uma nova vida e que vão te trazer muito aprendizado, muito crescimento e muita realização. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem para não desistir daquilo que é importante para você. E prestar atenção também, eu acho que aí tem uma reflexão importante, qual sacrifício vale a pena? Onde você deve colocar a tua energia? Onde você deve realmente depositar os seus sonhos, os seus esforços? Porque realmente a carta do Enforcado às vezes traz também um momento em que a gente fica se sacrificando muito pelos outros, por causas e situações que não vão nos trazer benefícios. Então acho que essa reflexão para Touro pode ser bem bacana nessa fase. Tá? Então, apesar dos sacrifícios, você vai conseguir aprender a amadurecer e expandir muito da sua energia. Passe por esse momento com dignidade, com integridade, com fé. Não é uma boa semana para iniciar nada, não é uma boa semana para você fazer grandes investimentos, é uma semana para resolver os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Pense nisso, Touro. Signo de Gêmeos, chegamos para trazer a sua previsão, para saber como é que vai ser a sua semana. Então eu quero buscar uma carta para os geminianos, e aí a gente tem a carta da Lua. Semana pede para tomar cuidado com as questões emocionais. Olhar para os seus medos, para as suas inseguranças, resgatar coisas que ficaram no passado e que estão mal resolvidas dentro de você. E aí nesse ponto a carta da Lua pode trazer o confronto de algo ou alguém do passado que poderá cruzar sua vida novamente nesta fase, mas para que haja uma solução, um resgate, uma resolução também. Carta da Lua é uma carta de inimigos ocultos, cuidado com essas pessoas que se dizem amigas e não são, preste atenção em quem está à sua volta, em quem você confia, porque você pode acabar se decepcionando. Será uma semana de oscilação emocional, será uma semana onde o geminiano poderá sentir ainda mais intensamente essa facilidade que ele tem de mudar de humor, de mudar de opinião, de mudar de ideia, porque a instabilidade emocional se apresenta nessa carta. Mas eu acho que tem um recado central aqui para o geminiano, que é: não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã. Mas para isso é importante iluminar o próprio mundo interior, né? A Lua é uma carta de sombras também, né? Então a gente precisa confrontar as nossas sombras, precisa confrontar os nossos sentimentos mais profundos,
a gente precisa mergulhar na essência do nosso eu, por mais obscuro que seja, para encontrar algumas respostas e para que haja transformação também. Geminianos que queiram viajar, planejar viagens ou mudar de casa, isso pode acontecer também. Essa é uma carta que favorece bastante todas essas questões. Tenho certeza que será uma semana desafiadora para você, Gêmeos, que deverá manter o foco, o centramento e o autocontrole emocional e vencer os próprios medos. O que eu acho bom que essa carta traz é a intuição, então você vai estar mais intuitivo do que nunca, então não despreze as suas intuições, seja por conta de uma situação, de uma nova decisão sobre alguém, algum relacionamento, isso realmente é preciso que você olhe, que você preste atenção na sua intuição. Boa sorte para você, Gêmeos. Como é que vai ficar o signo de Câncer? Até porque o Sol está no seu signo, né, canceriano. Então, astrologicamente, você está num bom momento, mas a gente vai entender como é que o tarô se manifesta nessa fase aí da sua vida. Temos aqui a carta da Torre, quebra de orgulho, quebra da vaidade, quebra, rompimento com o passado que não tem mais por que existir na sua vida. E eu acho interessante essa carta sair, inclusive nesse momento onde o Sol, como eu falei, está em Câncer, porque este é um signo que se apega muito facilmente às coisas que já se foram, a um passado que foi vivido, a relações, a situações, a memórias, né? Então, às vezes o canceriano está tão preso ao passado e nem percebe que a carta da Torre pede ruptura com qualquer questão do passado, seja uma memória, uma situação, uma relação. É uma semana para cuidar das finanças, para tomar cuidado com investimentos novos. E a Torre sempre traz aquele princípio da realidade sofrido que surge através da desilusão. Então você pode ter uma semana de algumas desilusões, ter que se confrontar com a realidade e entender que nem tudo é o que parece ou nem tudo vai ser como você gostaria. Essa é uma carta que indica a possibilidade de você, através de um rompimento, conseguir encontrar novos caminhos e novas direções. É um momento para não se deixar levar pela tristeza, pela ansiedade, cuidado com a depressão, preste atenção, a gente sabe que a depressão, como outras doenças, precisa de tratamento, então se você está se sentindo mais deprimido, procure ajuda, uma rede de apoio, para que isso não se torne um problema grande no seu caminhar. Semana de cautela, de cuidado, mas de muito aprendizado, semana de quebra do orgulho, quebra da vaidade, trazer humildade para você agora, aceitando e reconhecendo os próprios erros, o que não deu certo, o que precisa ser refeito, vai ser essencial para que você viva melhor. Pense sobre isso, tá bom, Câncer? Porque é uma semana com um pouco de cautela. Signo de Leão, quero agora descobrir qual a previsão para o seu signo. E aí a gente tem aqui a carta da força, que é uma carta que se relaciona bastante com o signo de Leão. E essa é a carta da força interior, da coragem, da determinação, do crescimento. A carta da força também traz um momento onde todos os seus esforços serão recompensados e serão reconhecidos. Através da sua força interior, você vai conseguir ultrapassar todos os obstáculos e todos os limites que surgirem na sua vida. Mas a força tem um aprendizado importante, Leão. Não é a força física, não é a força bruta e nem a força agressiva. É a força interior, aquela força que vem da alma, da motivação, da alegria, das tentativas de um novo ciclo, de um sonho, o foco, a disciplina, a determinação para a gente se esforçar, para seguir adiante. Então, esse é um momento maravilhoso para o leonino, de reconhecimento da sua força, da sua generosidade, mas também da sua capacidade de chegar onde deseja. É uma semana para você não desistir, para você seguir em frente. Se surgir algum obstáculo, saiba que você vai conseguir vencer, sejam obstáculos externos ou internos. E é claro que a carta da força diz que este é um momento de vitalidade, de saúde, de uma relação boa com a vida, com os seus desejos, com aquilo que você quer para o seu destino.
Não desista, Leão. Aliás, desistência é uma palavra que nem faz muito sentido para o signo de Leão. Então agora o foco é a coragem, a determinação, mas sem ser autoritário, sem querer controlar as pessoas, sem querer controlar aquilo que não pode ser controlado e sem querer se impor de maneira autoritária. Eu acho que esse é um momento importante para o leonino também equilibrar a sua força, equilibrar a intensidade da sua energia e do modo como se posiciona para as pessoas também, para não ficar algo muito duro, muito pesado e até intransigente. Pense sobre isso, tá bom, Leão? E aproveite que a força vai estar aí com você. E agora a gente fala com os virginianos, e eu me incluo nessa, como vocês sabem, né, porque sou virginiano. Gosto sempre de falar isso, porque as pessoas geralmente gostam de saber o meu signo, perguntam aqui nos comentários. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu sempre falo do meu signo aqui. Mas se você está chegando por agora e é um virginiano como eu, vamos descobrir a nossa previsão para essa semana. E aí eu tenho aqui a carta dos enamorados, uma carta bem positiva, porque ela fala de decisões, de escolhas, de novos caminhos, de harmonia, traz a necessidade de novas alianças, de novas parcerias, pede para você, virginiano, não ficar perdendo tempo com dúvidas. E se pintarem dois caminhos, se de repente surgirem duas situações e você precisa fazer uma escolha, o ideal é que você siga o seu coração. Sabemos que signos de terra e de ar têm um pouquinho de dificuldade de lidar com as emoções, e Virgem não é diferente porque é um signo de terra regido por Mercúrio, também é um signo muito mental. E a carta dos enamorados pede para que essa decisão, para que uma escolha que for necessária ser tomada, precisa ser baseada nas coisas do coração, né? O nosso coração é onde mora a verdade, né? No nosso coração é onde mora a nossa verdade interior. Então, esse é um momento de decisões, de escolhas, de novos caminhos e de solução, chegando para antigos problemas ou até para alguns problemas que surgiram aí há pouco tempo na sua vida. Eu gosto de entender a carta dos enamorados como uma saída harmônica, um resultado positivo, um resultado feliz, uma saída que vai trazer harmonia para todos os envolvidos. E claro, que também é uma carta que fala de compromissos afetivos, namoros, a possibilidade de conhecer alguém, surgir alguém na vida do virginiano, ou até deixar um compromisso mais sério. Mas é importante trazer o afeto, as emoções para as suas relações, não só de amor, de companheirismo, de casal, de namoro, mas também nas suas relações familiares. Trazer docilidade e afetividade também. Vamos em frente, seguindo o nosso coração. Signo de Libra, qual vai ser a previsão da sua semana? A gente vai descobrir agora, porque eu vou tirar uma carta para você. E a gente tem a carta do diabo, que é uma carta que fala de cuidados. Cuidados com a inveja, com os inimigos, cuidado também com a energia negativa que outras pessoas podem enviar para você através de sentimentos, pensamentos, e também prestar atenção na sua própria sombra. O diabo, muitas vezes, está dentro de nós, né? Os nossos demônios, a nossa raiva, a nossa mágoa, nossas ilusões. Então é importante que você se blinde, tome cuidado com a energia que vem de fora, mas também preste atenção nos seus próprios demônios, tá bom, Libra? Esse é um momento em que você pode, inclusive, correr o risco de se apaixonar por alguém e ser uma baita furada. Então cuidado com essas relações que estão iniciando agora na sua vida. Pés no chão, olhe para o outro com verdade. A paixão precisa ser sempre sentida com muito cuidado, porque ela muitas vezes nos engana, oculta e nos escraviza. Cuidado também para não se dedicar demasiadamente a uma situação, uma pessoa, e esquecer todo o resto, que a gente chama também, né, de ser escravizado por algo. E isso é um cuidado que você do signo de Libra vai precisar ter aí durante essa semana. O diabo pede para tomar muito cuidado no tarô
com negócios que aparentemente são muito bons e no fundo escondem armadilhas, mentira, falsidade, traição, falsas promessas. São assuntos que, se você não prestar atenção, você pode entrar nesses assuntos e acabar tendo situações muito difíceis na sua vida. Então, olhe para isso com muito cuidado, olhe para isso com bastante razão, não se deixe levar pelo coração agora, tá bom, Libra? E, principalmente, cuidado com pessoas sabotadoras, cuidado com a autossabotagem que você pode trazer para a sua vida, e muito cuidado com a inveja, com o mal olhado. É hora de buscar a sua espiritualidade, de buscar aquilo que você acredita, para você viver melhor, para você viver com entusiasmo, para você viver com harmonia, para você se livrar de ciladas e armadilhas desnecessárias no seu caminho. Muitas vezes a carta do diabo fala que os problemas que a gente enfrenta são problemas que a gente buscou com as próprias mãos, porque a gente acreditou, porque a gente se iludiu, porque a gente se deixou levar. Então, é uma semana de cautela para o signo de Libra, ainda mais esse signo que é tão coração. Então, nem sempre as aparências vão mostrar o que de fato pessoas e situações escondem na sua essência. Preste atenção, Libra. Será que a vida do escorpiano vai estar boa essa semana? Eu torço que sim, né? Recentemente vocês passaram aí por semanas um pouquinho difíceis, mas vamos ver agora como é que vai ser a semana do escorpiano. E a gente tem uma carta muito boa, que é a carta do carro, falando de direcionamento, de bons caminhos, de boas escolhas e de movimento. A carta do carro indica que este é um tempo importante para a gente se movimentar, para a gente se locomover, para a gente buscar os nossos ideais, buscar os nossos sonhos, para a gente encontrar boas perspectivas e para a gente encontrar o sucesso que a gente quer e que a gente deseja, tem que haver ação. Então, uma semana de bastante movimento. Para os escorpianos que estão em busca de trabalho, recolocação profissional, desenvolvimento na carreira, uma ótima semana para que isso ocorra, ou pelo menos para que você dê passos que te levem a isso. O carro diz que você deve evitar os embates e confrontos desnecessários, e mais do que isso, você deve prestar bastante atenção, porque esse é um tempo de independência, de coragem, de determinação, onde você tem que ser forte, onde você tem que ir em frente, onde você tem que superar os obstáculos, e você vai se tornar uma pessoa vitoriosa. Eu acho tão bonita a carta do carro, porque ela fala assim, você vai chegar onde você quer, você vai vencer, portanto não desista, lute, siga em frente, isso só depende realmente de você. A carta do carro fala da necessidade de você buscar oportunidades, não ficar de braços cruzados, se movimentar, e seguir em busca daquilo que realmente é importante para a sua vida. Não perca tempo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, o futuro depende do nosso presente, assim como o nosso presente é resultado do nosso passado. É hora de ir à luta, é hora de seguir, é hora de avançar. Cuidado com embates movidos por disputas, por questões de ego, por impulsos. Preciso tomar cuidado, porque a gente tem que escolher até as batalhas que a gente quer enfrentar. Eu sempre me falo isso, diante de um desafio, eu me questiono, peraí, essa batalha é minha ou não? Eu devo lutar por isso ou não? Devo entrar nesse campo de batalha ou não? As que valem a pena a gente entra para vencer. E as que a gente perde, muitas vezes, a gente aprende alguma coisa também. Mas a carta do carro diz que você deve seguir em frente, que suas batalhas serão vencidas. Boa sorte para você, Escorpião. Sagitário, será que você está curioso para saber, ou curiosa para saber como é que vai ser a sua semana? A gente já vai descobrir agora, porque eu vou tirar essa carta aqui. Nós temos a carta do louco. A carta do louco é uma carta que fala basicamente de instabilidade. Então, a próxima semana vai ser cercada de novos acontecimentos, cercada de novos desafios. E esse é um momento significativo para você descobrir novos horizontes. Isso tem muito a ver, né, com o signo de Sagitário.
Sagitário é o grande descobridor de novos mares e de novos horizontes. Então, um momento bom para viagens, estabelecer novos contatos com pessoas diferentes, conhecer lugares e pessoas também diferentes, sair do lugar comum. E a carta do louco diz que você deve estar aberto para o que sair do script. De repente você está determinando que o caminho vai para a direita. Só que aí no meio da viagem você entende, ou a vida te leva para você ir para a esquerda. Não tenha medo, siga esse fluxo, porque você vai encontrar coisas novas no caminho. Agora, se você está buscando por um período de estabilidade, onde as coisas serão resolvidas, onde as questões todas estarão em ordem, pode ser um momento em que você se sinta mais desorganizado e a vida com muitos movimentos. Então, é uma semana de instabilidade, de sair da rotina, de enfrentar as surpresas com o coração aberto, porque apesar dos desafios, você pode encontrar coisas bem interessantes para a sua jornada pessoal. O louco pede cuidado para você não ser exagerado, porque exagero é um tema de Sagitário também, né? A megalomania, o exagero é de Sagitário. E aí, cuidado com o exagero. Busque o caminho do meio, o equilíbrio, porque você vai estar numa semana um pouco pendendo aí para algum tipo de exagero. E outra coisa também que eu acho legal da gente lembrar, você que é do signo de Sagitário, que quando a gente vivencia a carta do louco, a gente tem que tomar cuidado com a inflexibilidade, no sentido de ser tudo ou nada, 8 ou 80. É sempre buscar o caminho do meio para você pegar o mais bonito, o mais elevado desse arcano do tarô. Então você vai descobrir novos horizontes, novas possibilidades, novos caminhos, e será muito feliz desde que você abra seu coração para aquilo que está fora do combinado, fora do roteiro, e crescer com isso, né? Porque essa mensagem da carta do louco é justamente para a gente crescer, para a gente expandir nossa consciência, expandir nossa capacidade de experimentar a vida. Boa sorte para você. É uma semana de instabilidade. Cuidado. Embora o louco tenha toda essa parte luminosa, pede para tomar cuidado com decisões precipitadas, impulsividade e ansiedade. Se você tiver autocontrole, você vai viver isso da melhor maneira possível. Toda sorte para você, Sagitário. A gente vai descobrir a semana dos capricornianos, então eu vou tirar uma carta para você que é desse signo. Temos aqui a carta da temperança. A semana promete ser leve, tranquila e serena. A carta da temperança traz paz, traz também a tranquilidade a partir do momento em que você decide confiar no fluxo natural da vida. Não adianta ansiedade, não adianta medo, não adianta pressa, não adianta querer controlar tudo. Eu até, na minha experiência diária do consultório, percebo que quando sai essa carta para alguém, a pessoa está extremamente ansiosa, querendo resolver tudo muito rápido. E aí vem a carta da temperança e diz assim, calma, a vida é uma alquimia e a gente precisa fazer a nossa parte e aguardar que as coisas se processem. Então, neste momento, Capricórnio, você pode se sentir um pouco mais ansioso, você pode se sentir um pouco mais tenso, um pouco mais preocupado, querendo resolver tudo rapidamente. E aí a temperança diz para você ter paciência, tranquilidade, harmonia interior. E eu gosto de pensar que a carta da temperança também é o símbolo da grande alquimia. O que você precisa transformar no seu mundo interno? O que você precisa modificar diante dos seus sentimentos, diante do seu mundo interior, daquelas emoções mais densas, sentimentos mais densos? Talvez seja transformar o ódio, transformar o rancor, transformar a raiva. Acho que você precisa pensar nessa alquimia, o que precisa ser transformado dentro de você, Capricórnio. Uma das coisas mais importantes para mim dentro dessa carta é a questão do perdão. Você tem se perdoado pelos equívocos que você cometeu e comete? Você tem perdoado os outros por algum motivo que precisa ser perdoado? E o perdão é sempre dentro da gente, né? As pessoas confundem a história do perdão com ter que conviver, ter que estar junto de novo, e às vezes os ciclos se acabam. Mas o perdão é livrar-se de algo. Você vai se livrar de uma carga que só está fazendo mal a você.
Lembra, mágoa é má água, água parada estraga. Então, vamos fazer esse movimento de perdão que a sua semana pede, viu, Capricórnio? Então, preste atenção sobre tudo isso nessa reflexão para você melhorar o seu caminho também. Signo de Aquário, chegou sua vez de buscar uma energia para a sua semana do tarô arquetípico, e a gente tem a carta do julgamento. Essa é uma carta que fala de renascimento, de expansão, uma carta que também indica o nascimento de coisas novas e a chegada de convites e oportunidades que vão te levar a uma nova vida. Por outro lado, a carta do julgamento pede para você cobrar menos, se criticar menos e parar de julgar a si mesmo e os outros. Cuidado com muita gente falando e nada acrescentando, cuidado para você não ficar falando e nada fazendo. Mas este é um momento para você ouvir os ventos da mudança, ouvir aquelas decisões e seguir por caminhos que você sabe que precisa seguir, mas que talvez você esteja adiando. O julgamento é a solução de algum problema, a solução de alguma situação da sua vida, que talvez você esteja até querendo que isso se resolva ou esteja preocupado. Agora, não adianta, como eu disse, só falar e nada fazer. Não adianta ficar indo pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam. Esse é o momento de você ouvir o chamado do seu mundo interior, da sua alma e se conectar com o seu propósito divino, com o seu real propósito de vida. Pense sobre isso, porque a semana traz aí a possibilidade de novos acontecimentos na sua vida. Boa sorte e esteja conectado, tá, Aquário, com a sua antena que é tão forte, né, para captar as coisas, esteja conectado com essas novidades que a vida vai te trazer. Não tenha medo, diga sim, diga mais sim à vida. Esse é o conselho da semana para você. Finalizando o zodíaco, a gente chega no signo de Peixes, o grande sonhador, o intuitivo, o amoroso, o signo que mais tem compaixão, que é o signo de Peixes. Então eu vou tirar uma carta para os piscianos, para essa semana. Temos aqui a carta do Imperador, e olha, acabei de dizer, né, o signo mais sonhador do zodíaco, e a carta do Imperador é a carta mais realizadora, objetiva e prática do tarô. Então esse é um momento em que você não precisa deixar de sonhar, Peixes, mas é hora de partir para ação, para realizar. Já pensou, já sentiu, já sonhou, agora é hora de colocar tudo isso em prática. Seja objetivo, seja determinado, esteja conectado com as coisas que você precisa alcançar no seu caminho, faça a sua parte, tenha os pés no chão. Muito bom sonhar, mas é muito bom também acompanhar o nosso sonho fazendo o que precisa ser feito aqui no mundo real. A carta do Imperador é uma carta de estrutura, de organização, que traz a melhora para o trabalho, que traz a melhora para a sua vida cotidiana, que indica novas perspectivas e novas realizações também. Essa é uma carta muito interessante porque fala do poder interior, fala da riqueza, mas tudo vindo através do trabalho, da dedicação, do esforço, da disciplina constante. E a gente sabe que objetividade e disciplina às vezes falta um pouquinho aí para o signo de Peixes. Então mantenha a sua mente focada, tenha atitudes concretas, seja mais objetivo. E se você está numa fase, num tempo em que você quer melhorar de trabalho, quer melhorar sua carreira, quer mexer em algo da sua vida empresarial, enfim, tudo que relacione trabalho e dinheiro, carreira, fica muito evidenciado agora como a chance de você conquistar, mas através de ação, de muito trabalho. Reconheça o seu poder, você pode mais do que você imagina, tá, Peixes? Nada de insegurança, nada de medos, você precisa seguir com essa energia que só vai te beneficiar, confiando em você mesmo. Boa sorte para você, Peixes. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou de alguma forma, então, se isso aconteceu,
compartilhe o vídeo com outras pessoas, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal e me siga também nas redes sociais, @AndréMantovani. O Astral da Semana já está no ar, tem lá a carta da semana para você poder fazer a sua pergunta e eu tenho certeza que os nossos vídeos aqui vão sempre acrescentar muito na sua vida. Excelente semana para você, te espero com novidades em breve aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau.